Começando mais um Ponto a Ponto, e hoje o nosso convidado é Lívio Lima. Lívio é diretor do Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita. Lívio, seja muito bem-vindo. Obrigado. E hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente importante. Nós vamos conversar sobre alimentação. E nesse contexto, o que disse Kardec sobre a alimentação natural? Esse é o nosso tema de hoje e Lívio vai trazer muitas informações para a gente da sua experiência com a alimentação. Então, Lívio, vamos começar falando um pouco qual a sua relação ou a sua experiência com essa questão da alimentação. Me fala um pouco dessa tua vivência. Bem, de fato, essa minha preocupação ou atenção com relação aos alimentos já não é de hoje, porque há mais de 30 anos, né, que em virtude do desencarne do meu pai, né, nós tentamos à época, em 83, uma receita de um oriental que curava casos desencarnados pela medicina com suco de alface e coisas do gênero, né? Mas o caso estava avançado, ele desencarnou à época e a gente começou a pensar, não, talvez não tenha dado certo com ele porque já estava muito complicado. E resolvemos dar prosseguimento em 83 com o uso de alimentos naturais, o arroz integral e outras coisas, né? Então, veja que já faz mais de 30 anos que a gente vem experienciando, né, essa questão. Mas, mais recentemente, né, eu tive a oportunidade de integrar uma equipe técnica aqui no estado da Paraíba com o objetivo de implantar o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, né, o chamado CISAM. É um sistema nacional, como o SUS e o SUAS. Sim. E ele é bastante recente, muitas pessoas ainda não o conhecem, mas o seu objetivo é exatamente dar a garantia de direito à alimentação saudável às pessoas, né, o CISAM. Então, hoje eu estou discutindo, teve a oportunidade de discutir todas essas temáticas, né, em nível estadual aqui na Paraíba. Muito interessante, Lívio. Então, a partir de uma vivência pessoal, você foi buscando e compreendendo, e aí o trabalho também foi... surgiu assim, como que por acaso. Vindo nessa proposta, né? Então, dentro desse olhar para a alimentação, nas suas pesquisas, pelo que eu estou entendendo, você começou a pesquisar, e como espírita, né, nessa vivência com a doutrina espírita, você achou referência kardeciana sobre alimentação natural, Lívio? Pergunta que todo mundo quer saber. De fato, né, o tema, né, quando foi pensado, foi exatamente com esse objetivo, né, de instigar a curiosidade das pessoas e dos espíritas em especial, com relação a essa preocupação de Kardec com relação aos alimentos, né? De fato, né, os espíritas, né, mais estudiosos, aqueles que têm um pouco de leitura na codificação, entendem que certamente não encontrarão nenhuma referência direta de Kardec a respeito da alimentação natural, né? Em qualquer obra da codificação, de fato, não encontraremos. Mas tem uma questão fundamental, que é as bases, né, colocadas por Kardec na codificação, que vão nos dar entendimento sobre a importância da alimentação natural. Entendeu? Tem questões fundamentais que vão hoje justificar, para quem é espírita e ao mesmo tempo lê os conceitos hoje atualizados sobre a importância da alimentação natural, vai perceber que Kardec também estava preocupado com essa questão, embora não se utilizasse do termo específico. Sim. Que é o quê? Uma questão, por exemplo, com relação ao princípio vital. Todos nós, né, sabemos da existência do princípio vital. Né? E Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos, quando ele vai discutir a existência do princípio vital, primeiro ele questiona qual é a natureza desse princípio vital. Né? Em que se constitui efetivamente? É numa substância ou uma propriedade da matéria? Né? E ele não dá resposta final. Né? Nessa introdução do Livro dos Espíritos. Ele aborda esse princípio vital pelas essas duas óticas. Tanto ele pode ser entendido como uma propriedade da matéria, como uma substância, né? Que aliada à matéria dá a natureza orgânica dessa matéria.
mas não dá a palavra final. Do nosso ponto de vista, parece ser uma propriedade, diz Kardec, entendeu? E então, essa é o conteúdo de Kardec abordado na introdução. Só que mais na frente, no capítulo 4 da primeira parte do Evangelho, do Livro dos Espíritos, Kardec vai colocar que este princípio vital é fundamental para a manutenção da vida, certo? E nós podemos chegar ao desencarne, caso esse princípio vital não seja renovado em nosso corpo. Sim. E ele diz especificamente, né, eu vou aqui pegar o texto, ele diz que a quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida. E conclui dizendo, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Então vejam que isso aqui, o desencarne, pode estar à nossa porta, caso não renovemos o princípio vital por meio da absorção das substâncias que o contêm. Sim. Então vejam que, não utilizando o termo específico, né, alimentação natural, mas ele indiretamente estava falando de substâncias que contêm o princípio vital. Que substâncias são essas? Aí vem a pergunta. Sim. Né? Onde encontrar o princípio vital? Para garantir a manutenção da vida. A gente subentende que tem que ser algo vivo. Isso, exatamente. E aí? Algo vivo. Então, veja só que no sistema que eu abordei, o CISAM, que trata sobre segurança alimentar e nutricional, em nível nacional, a gente fala de comida de verdade. Sim, muito interessante. Comida de verdade, que é a comida viva que você está colocando, que segundo Kardec é a comida que possui, está carregada de princípio vital. A comida viva, é um termo interessante. Ou comida de verdade. Comida de verdade. Exatamente. E aí, se a gente se questionar, não, mas e na academia, como é que está sendo tratada essa questão? Né? Eu tive a curiosidade de perguntar a nutricionistas, alunas, perguntar a uma sobrinha minha, inclusive, como é que vocês estão discutindo isso? Há alguma discussão? Ela disse, tem sim, tio. Ela disse que há na academia uma divisão entre produto alimentício e alimento. Produto alimentício e alimento. Ou seja, segundo Kardec, onde a gente vai encontrar o princípio vital? No produto alimentício ou no alimento? O que é um produto alimentício? É um produto processado. É processado a partir, originalmente, de algumas substâncias que faziam parte de determinados alimentos. Mas ele foi processado, né, submeteu-se a determinados processos industriais e foi, inclusive, adicionado certas substâncias para garantir, né, a manutenção nas prateleiras dos supermercados, por exemplo, para garantir cor adequada para chamar a atenção de determinados consumidores. Então, isso é um produto alimentício. É aquilo que é processado a partir, originalmente, de determinadas substâncias de alimentos. Então, um inhame, uma batata, um feijão, um arroz, tudo isso é alimento. Sim. Agora, outros produtos que a gente consome, né, um refrigerante, um biscoitozinho recheado, isso são produtos alimentícios. É verdade. Que a gente se alimenta, às vezes até mata a fome, né, com determinados produtos alimentícios, mas não garante a nutrição adequada para a manutenção da vida. Por quê? Porque esse produto alimentício, não sendo vivo, como você lembrou, ele não está carregado de princípio vital como os demais alimentos. Entendendo? Uma manga, por exemplo, se eu chupo uma manga, eu tiro do pé, aquilo ali está plenamente, né, intensamente carregado de princípio vital, segundo a literatura espírita. Muito interessante, Lívio, muito interessante. E a gente vê hoje o quê? Os atrativos para as nossas crianças, né? Os tipos de alimento que são oferecidos às nossas crianças. Ou, em outras palavras, segundo a própria academia, o tipo de produto alimentício. Produto, alimento, né? Não, muito bem. E você está me ajudando até a mudar a própria forma que a gente erroneamente fala. Isso. Produto alimentício e não alimento. Ou, em outras palavras ainda, comida de verdade e comida de verdade. De mentira. É mesmo. A gente pega como você citou, né? Um produto alimentício
quando a gente lê atrás, né, Lívio, o que tem de conservante, corante e tanto anti tudo mesmo. Ou seja, a gente é flex, né? Mas nem tanto, a ponto de suportar tanta carga que não seja tão pura, porque hoje os carros também são flex, né? Aceitam gasolina, aceitam álcool, né? Mas chega um limite. Né? Tem um limite, né? Tem um limite. Se você colocar muita impureza ali naquela gasolina, com toda a flexibilidade do carro, o motor vai sofrer. Então, da mesma forma também é o nosso organismo. Ele precisa da comida de verdade, precisa do alimento ou precisa do princípio vital, segundo Kardec. Você encontrou em outra referência do tema, outras obras que subsidiam a codificação, que falam também desse aspecto? Pois é, veja só, eu tive a oportunidade de pesquisar o livro Emmanuel, do próprio autor Emmanuel. Né? Ele, psicografado por Chico Xavier. No capítulo 23, Emmanuel vai dizer: a saúde humana nunca será o produto de comprimidos, de anestésicos, de soros, de alimentação artificialíssima. Então, vejam que Emmanuel aqui, já na primeira metade do século passado, já falava de alimentação artificialíssima, que é exatamente o produto alimentício que a gente está aqui denominando. Né? Tudo que é produzido, né, pela indústria, que foi né, altamente processado, é essa alimentação artificialíssima dita por Emmanuel, e que ele afirma que a saúde nunca será o resultado do consumo desses produtos. Nem mesmo, né, vejam só como que ele vai mais além, nunca será o produto de comprimidos, de anestésicos. Não que, claro, né, Deus nos dá a sabedoria e o homem avançou no determinada compreensão do funcionamento, da fisiologia do corpo humano e produziu, né, medicamentos. Isso tudo é fundamental, né? Mas, ao mesmo tempo, tem o desequilíbrio, né? O excesso, né, do ser humano, que imagina, às vezes, mecanicamente raciocinando, que apenas com determinados comprimidos pode garantir a saúde. Né? Ele, em algumas medidas importantes, né, para cura de determinadas, né, patologias. Mas, ao mesmo tempo, a saúde não pode ser entendida como resultado apenas do uso disso. E a gente tem hoje uma certa medicalização, né? Exato. Onde as pessoas se automedicam, né? E aí esquecem desse, olha só isso que você trouxe, essa análise que você trouxe do Livro dos Espíritos, né? E a gente compreendendo o que é que realmente nos mantém vivo. Exato. Né? Então a gente, como você disse, pontual é uma coisa, às vezes uma necessidade, dependendo daquela patologia, requer o auxílio, né? Isso é apenas um auxílio. Exato. Né, Lívio? Exato. E que a gente precisa realmente ter muito cuidado. Você falou da automedicação, que por si só, né, já é um problema seríssimo, né? Mas se a gente for mais além, a gente vai também entender que o próprio paciente, ele também tem a obrigação de, junto com o profissional de medicina, analisar o processo terapêutico. Né? Sim. Ele também deve fazer uso da sua razão para discutir com o médico e não apenas aceitar, né, simplesmente como se, né, ele não tivesse também condições de fazer análise sobre determinados processos terapêuticos, entendeu? Sim. Há essa necessidade, né, da gente também ter essa antena ligada para determinadas orientações que nem sempre são as mais perfeitas, tá entendendo? De determinados profissionais. Com certeza. Quanto ao... Vamos agora, uma coisa muito importante, né, que eu acho que dá respaldo a essa nossa conversa hoje também, porque existe, né, a grande... Hoje, a gente vê muito na mídia falando sobre alimentação, né, muitas orientações, muitas questões, muitas discussões. E existem realmente pesquisas científicas hoje voltadas para essa questão da alimentação de uma forma geral. Muito bem, veja só. Como eu falei, né, há mais de 30 anos que a gente vem iniciando essa questão do consumo de alimentos vegetais. Né? Mas no início, a gente encontrava literaturas, né, livros que eram mais originários da filosofia oriental, né, como a macrobiótica,
E não existiam, eu pelo menos nunca encontrei pesquisas científicas aqui no Ocidente debruçadas sobre essa questão, tá entendendo? Isso há mais de 3 décadas. Só que hoje o momento é extremamente diferenciado. Por quê? Porque aliou-se às questões filosóficas também a questão científica da pesquisa. Há no mundo todo equipes de profissionais cientificamente dedicados à temática da alimentação natural e da saúde baseada no consumo de vegetais. Né? E eu até trouxe um livro, esse aqui é um livro Cirurgia Verde, né? Como um exemplo dessa questão, que o autor, Alberto Peribanês, é um médico aqui brasileiro, Sim. lá de São Paulo, certo? Que ele, junto com outros profissionais da área da nutrição e outros profissionais, eles têm lá uma equipe de pesquisadores na área, que o subtítulo do tema é Conquiste a Saúde pela Alimentação à Base de Plantas, certo? E ele está aqui no Brasil, é uma referência brasileira, mas também vinculado com pesquisadores nos Estados Unidos, na Índia, certo? Todos eles interconectados, né, pelas tecnologias hoje da comunicação, pesquisando essa temática e como, né, quais são os resultados do uso de uma alimentação natural e vegetariana, tá entendendo? As consequências, os resultados disso, tudo isso com bastante profundidade para quem tiver a oportunidade de ler, né? Por exemplo, eu indico esse livro, Cirurgia Verde. Cirurgia Verde. E isso demonstra, né, a necessidade que a gente precisa de ir buscar. Né? Às vezes Exato. A gente fica só nos achismos, né, Lilívio? Exato. E questionando algumas coisas, algumas atitudes, e a gente está aí com um material, né, que pode nos auxiliar a ter realmente uma qualidade de vida. E aí uma questão importante, né, você trazendo essas pesquisas, citando aí esses pesquisadores a nível mundial, né, que buscam trazer concretamente, ou seja, sob o amparo da ciência, o benefício desse tipo de alimento. Isso. Né? E a gente começa a pensar, então, a questão do consumo da carne. Né? E aí tem uma questão no Livro dos Espíritos, na questão 723, que ele diz assim... indica que a carne alimenta a carne. Como fica essa questão ante essa questão do veganismo, hoje tão difundido, né? A questão do não consumo de carne? Lívio. Muito bem. O tema central aqui da nossa conversa é a questão da alimentação natural, né? O que disse Kardec da alimentação natural, e a gente vinculou com a discussão do princípio vital e tal. Sim. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente conversa sobre alimentação, logo vem, né, o questionamento sobre a carne, né? Isso, né, claro, é tanto uma preocupação que o próprio Kardec, né, incluiu no Livro dos Espíritos uma pergunta específica sobre essa temática. E aí há de se distinguir, né, os conceitos, né, porque a alimentação natural não necessariamente é uma alimentação vegetariana. Porque, por exemplo, a alimentação natural é aquela alimentação que se aproxima da natureza, ou seja, dos alimentos, e se afasta dos alimentos processados, certo. Ou ultraprocessados, da indústria, né, de alimentos. É a alimentação natural. Então, uma galinha que você cria no seu sítio ou no seu quintal, integra a alimentação natural, certo? É diferente de um frango de granja, que se utiliza nesse animal determinadas substâncias para que ele se desenvolva com rapidez, né? Com a ultra velocidade, né? Em 2 meses ele já está no ponto de abate e tal. Então isso aí já é um processo não natural que produz um alimento que já está um pouco distanciado daquela galinha que você cria no seu quintal. Entendeu? Então a alimentação natural não é necessariamente a alimentação vegetariana. Né? Um bode ou uma vaca que você cria na sua fazenda, ela comendo o capim, isso é uma carne orgânica, Sim. Uma carne biológica, como se chama, tá entendendo? E essa carne orgânica, ela é também incorporada dentro do conceito de alimentação natural. E alguém pode se dizer, não, eu mantenho uma alimentação natural mesmo consumindo produtos animais, certo? Agora, para além disso, existe uma outra discussão, né, que é uma discussão, já entra a questão filosófica, que é o uso
né, dos animais Sim. como composição do meu prato, né? E aí, claro que determinadas escolas vão abordar a carne não apenas do ponto de vista filosófico, mas até também do ponto de vista fisiológico, como inadequado ao consumo humano. Mas, e daí vem exatamente essa pergunta de Kardec, né? Se o uso da carne é contrário às leis da natureza. Sim. Né? E a resposta é exatamente essa que você colocou, né? A carne alimenta a carne. E aí vem, né, um grande questionamento, né? Está lá no Livro dos Espíritos. Só que tem uma questão importantíssima. Quando a gente lê determinada doutrina, por exemplo, o Espiritismo, a gente tem que fazer uma leitura integral da doutrina, né? E ter o cuidado com os recortes. Porque nessa mesma questão, ele diz que o ser humano, sim, a carne alimenta a carne, porque do contrário perecerá. Mas ele, se a gente for prestar atenção no restante da resposta, né, alguém que tenha interesse em defender o uso da carne vai se restringir a isso, né? Vai parar por aí, da carne alimentar a carne. Mas o resto da resposta vai informar que o ser humano deve se alimentar conforme solicite a sua própria organização. Esse é o final da resposta, de acordo com que o seu organismo esteja, né, solicitando. E aí a gente vai lembrar que, por exemplo, lá na Gênese, quando Kardec vai falar também sobre o princípio vital, ele vai dizer que do mesmo jeito que o planeta é composto da atmosfera, que essa atmosfera de todos os planetas é composto de etapas, né, estágios diferenciados, essa atmosfera. O planeta também possui uma atmosfera espiritual, composta de fluidos espirituais diferenciados. E o nosso perispírito será composto de determinadas camadas diferenciadas a depender do nível evolutivo do ser. Então, claro que nós aqui estamos mais ou menos no mesmo nível evolutivo, mas não são iguais. E não sendo iguais, esses indivíduos eles farão uso de determinados estágios evolutivos do princípio vital que compõe o globo que fazemos parte e, consequentemente, o nosso organismo será tanto quanto diferenciado. Isso já desde a composição do perispírito. Sabendo que durante a existência a gente também vai interferindo na nossa própria composição espiritual, né? Porque dependendo das nossas ações, dos nossos pensamentos, a gente promove aperfeiçoamento, né? Seja do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista físico também, porque a gente impregna, né, todo o nosso organismo com os nossos pensamentos. Então, o nosso organismo será diferenciado e, consequentemente, poderá se adaptar a uma alimentação vegetariana. Porque é essa a resposta final, né, da questão 723. Inclusive, na pergunta seguinte, a 724, Kardec, não satisfeito, ele dá prosseguimento e questiona: será meritório, né, você não se utilizar dos alimentos por alguma razão, dos alimentos animais? Veja que Kardec ainda, né, forçou a barra da espiritualidade para questionar ainda mais se há algum mérito. Ele diz sim, se você estiver fazendo isso a benefício do outro. Em benefício do outro. Aí a gente ficou a reticência no ar. Que outro é esse? Que outro é esse? E aí? A gente entende hoje, né, que esse outro tanto pode ser, claro, né, porque se eu procuro uma alimentação, né, melhorada, sim, eu me mantenho em condições melhores de auxiliar as pessoas que conosco vivem, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje se discute, né, que esse outro também precisa ser entendido como um ser animal. Sim. O animal também é um outro ser vivente e que, portanto, ele, com certeza, será beneficiado a partir de uma atitude como essa, né? Então, está lá a resposta dada por Kardec, né? Muito interessante. Eu estava até lembrando aqui, você falando, né, desse alimento que, logicamente, na nossa infância, morando no interior, costumava, né, nos nossos quintais circularem animais livres,
né? A galinha com seus pintinhos, né? Uma estrutura de alimentação muito mais natural, o milho, né, que elas comiam ali, que era plantado no próprio quintal também. Então, havia uma coisa mais natural e aí, logicamente, a gente pensa no que representa esse tipo de relação que a gente está tendo também com a natureza. E aí eu me lembrei de uma coisa até engraçada, Lívio. Eu fui para a casa dos meus pais e tinha 3 galinhas, que chama, né? No interior, galinha de capoeira, né? Isso. Que é aquela galinha mais de casa, né? E aí meu filho era menor, foi com a prima dele, a gente foi passar o final de ano, e eles, né, encantados com as galinhas, né? Solto no quintal. Eram 3 galinhas. E eles botaram a galinha no colo, pegaram as galinhas e ficavam lá com as galinhas. E aí botaram o nome das galinhas. Essas galinhas eram para a gente comer no final de ano. Porque minha mãe tinha, né, como diz o povo do interior, cevado, né, cuidado delas. Então eles botaram, eu até lembro do nome, era Todd, né, não, era Nescau, Ovo Maltine e Todd. Botaram o nome nas galinhas. Ou seja, no final ninguém comeu as galinhas. Né? Por quê? Porque todo mundo criou uma relação, ficou tocado por aquele ser, né? Vendo as crianças naquela ingenuidade ali, brincando, como a gente ia causar uma situação constrangedora difícil, né? Mas eu acho que essa reflexão é muito importante a gente trazer, a qualidade dos alimentos. Isso. O que é que nós estamos ingerindo, né? Ou seja, se é ou não alimento. Se é ou não alimento. Então, a gente tem uma indústria, né, Lívia? Uma indústria que nos força, de certa forma, enchendo os nossos olhos, até o próprio marketing, ele utiliza sabendo que as crianças, até a altura das crianças no supermercado, para que elas possam visualizar aquele tipo de alimento, né? Então, é o biscoito, é o refrigerante, é o suco, que não é suco. Né? E até tem algumas correntes que falam que o melhor é a fruta e evitar o suco, né? Consumir a própria fruta. Então, acho que isso que você está trazendo é extremamente importante para a gente refletir, né? Para a gente ir entendendo essa relação, até quando você fala, né, que mesmo que exista essas duas correntes, né, tanto de como o alimento é feito, a carne hoje é oferecida para nós numa indústria onde os animais passam verdadeiros terrores mesmo, né? Eles são mantidos, além do uso de substâncias, de hormônios, né? Como você falou, tem a própria forma, né, Lívia? Que eles são mantidos e tudo isso a gente precisa questionar. Há uma discussão hoje que se intitula a luta contra o especismo. Já ouviu falar no especismo? Não. E no racismo, já ouviu? Sim. Sim, pois bem. Racismo é muito conhecido, né? Porque já não é de hoje. Mas essa questão do especismo é mais recente, por isso que ainda é pouco conhecido. Que é o equivalente do racismo, só que aplicado às diversas espécies do planeta. Nós somos da espécie humana, não é? E como espécie humana nos colocamos acima das demais. Claro que pela compreensão espírita nós passamos por um processo evolutivo, mas pela mesma compreensão espírita, quanto mais evoluídos, qual é a responsabilidade com os que ficam, né, em estágios anteriores? É de exploração? Pode até ser de consumo, não é? Porque para matar a fome Deus até finge que não vê, não é? Mas se for para consumo, né, tudo bem, mas o problema é a forma, muitas vezes, como a gente se utiliza desses animais, como se objetos fossem. Então há essa discussão na sociedade, que é a questão, tá entendendo, do especismo. Para superarmos também, darmos esse novo salto, né, qualitativo, já que estamos já vencendo o racismo. Né? Claro que ainda existe, mas já avançamos já bastante. É mais discutido, né? Já é mais discutido. E aí, Lívia, agora me vem também uma questão, né, que acho que é importante. Há aquele questionamento também que a indústria, né, ela chega também aos alimentos com a questão dos agrotóxicos.
Que aí muitas pessoas ficam com medo. Ah, mas e aí, Cora, como é que a gente fica? Nem pode comer carne e as frutas, verduras, legumes, tudo cheio de agrotóxico. O que as pesquisas, dentro desse seu conhecimento de quase 30 anos, buscando, trabalhando com isso, não é? O que você poderia também nos trazer sobre isso? Se há alguma forma até de amenizar isso, esse dano que o agrotóxico faz, que é diferente da nossa hortinha, né, de casa. Sim. E até... Exato. Não, assim, a discussão do alimento orgânico, né, hoje também difundidíssima, né, assim, em nível internacional se discute isso, né, e o fato é que o caminho é realmente esse, de buscar alimentos livres de agrotóxicos, né. Claro que, né, a gente vai buscar o mais, né, o alimento mais puro possível. Nem sempre a gente vai conseguir. Sim. Mas já há hoje, em função de toda essa discussão, né, por exemplo, feiras de alimentos orgânicos. Né? Se a gente for na sexta-feira, lá na UFPB, vai encontrar uma feira de alimento orgânico. Se a gente for na quinta-feira ou no sábado pela manhã, na principal do José Américo, a gente vai encontrar outra feira de alimento orgânico. Tá entendendo? Na própria internet, né, equipes que disponibilizam alimentos solicitados, né, pela internet, entendeu? Alimentos lá dos quilombos lá de areia, por exemplo, isso hoje já vem sendo comercializado. Eu toda semana vou nessa feira do SECAF, lá do José Américo, que é o Centro de Comercialização da Agricultura Familiar. Eu acho que eu sei, onde eu acho interessante. Quase em frente, exatamente. Então, toda quinta-feira, se você chegar lá, de 6 às 10 da manhã, vai encontrar uma fartura imensa de frutas e verduras livres de agrotóxicos. Às vezes a gente tem na nossa cidade, então você aí que está nos assistindo, pode começar a ver na sua cidade onde encontrar. Existe também, né, Lívio, que num movimento como esse, a gente sai a grande indústria do alimento e vai estar também fazendo um trabalho social. Exatamente. Que é de valorização dos agricultores familiares. Exato. E isso é muito importante, porque a gente precisa também fazer uma mudança, né? Veja só, pelo consumo, né? Exatamente, um consumo consciente. Isso, exatamente. Porque quantas famílias hoje voltaram a plantar de forma mais natural e nos oferecer isso, né, Lívio? E a gente precisa, então, busca aí, João Pessoa, aqui na Paraíba, Lívio já colocou aqui, ó, na universidade, nas sextas pela manhã. Sexta-feira pela manhã, na universidade UFPB, né, no Castelo Branco. Tem a feirinha de produtos orgânicos no José Américo, na principal lá de José Américo, nas quintas e sábados pela manhã. Quintas e sábados pela manhã. Então, no SECAF, né? A gente não sai da nossa casa para ir para um supermercado, passar uma fila danada, né? Nos bancários também tem outra feira de alimentos orgânicos, quase ali em frente ao Shopping Sul. Né? Então, tem, e com certeza também em Manaíra ou Tambaú deve ter algum. Eu não tenho conhecimento, mas deve ter. Muito. E assim, fora essa questão das feiras, a gente tem também, e aí a informação pelo trabalho que eu tenho desenvolvido profissionalmente, né, integrando essa equipe de implantação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar aqui na Paraíba, a gente tem aqui no estado da Paraíba um plano estadual de segurança alimentar e nutricional, certo? Foi elaborado, né, pelo governo do estado, e dentro desse plano tem várias ações. Uma delas, por exemplo, que eu estava hoje debruçado sobre ela, é a redução de agrotóxicos, tá entendendo? O controle do uso dos agrotóxicos pela AGEVIS aqui, a Agência de Vigilância Sanitária aqui do estado, entendeu? Isso é muito importante, porque esse apoio, né, das instâncias governamentais são extremamente necessárias para promover a saúde, porque isso é promoção de saúde, né, Lívio? Exato. Isso é promoção de saúde, e como nós precisamos estar atentos às nossas condutas. Inclusive, assim, eu também, representando, eu e Gláucia, aqui da Federação, somos os representantes da Federação Espírita Paraibana no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o chamado CONSEA. Sim. Né? Ele é composto por 2/3 da sociedade civil, e uma das entidades é a Federação Paraibana. Só, que importante essa representação, né, da nossa estrutura federativa dentro de um conselho extremamente
importante dentro da nossa sociedade. E aí, né, para a gente fechar nosso bate-papo, você já trouxe algumas coisas, mas eu vou perguntar mais, como então proceder, Lívia, como a gente pode proceder para essa transformação nos hábitos alimentares? O que a gente pode, quais os caminhos que a gente pode seguir? Você já deu alguns caminhos, mas para a gente fechar, né, para a gente começar realmente a repensar a nossa conduta. Você que está nos assistindo que é espírita, ou você que não é espírita, mas nós que somos seres humanos, né? Como melhorar a nossa vida, a nossa qualidade de vida através dos alimentos. Como é que você... Quais as dicas que você pode nos dar com a sua experiência? Já que a gente está falando aqui prioritariamente, né, voltado aos espíritas, a primeira coisa é exatamente essa questão, retomando o início da nossa conversa, né? É pensar naquilo que possui princípio vital, ou seja, na comida de verdade, né? Nos alimentos e não nos produtos alimentícios. Começar buscando se aproximar cada vez mais dos alimentos, né? E deixando de lado, porque não é um processo da noite para o dia, né? Sim. A gente não muda hábitos, seja ele qual for, né? De uma hora para outra, né? E hábitos alimentares da mesma forma, né? A gente é habituado há muitos anos, né? Há décadas, há uma existência toda e até encarnações, né? Como a gente sabe. Mas eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes o restaurante do Ministério da Saúde lá em Brasília e lá tem diversas frases escritas coladas na parede para estimular as pessoas. E uma delas me ficou na memória, que é o seguinte... descasque mais e desembrulhe menos. Entendeu? Interessante. Descasque mais e desembrulhe menos. Outra frase lá também do mesmo restaurante, do Ministério da Saúde, não consuma produtos que sua avó não reconhecia como alimento. Isso é Entendeu? muito então, interessante. São caminhos, né, que podem nos ajudar nesse processo, né? E, claro, pensar exatamente nessa questão dos alimentos ultraprocessados, né? Por exemplo, se o consumo de carne eu não consigo, né, superar neste momento, mas eu posso, por exemplo, iniciar restringindo o consumo de carnes processadas, né? Então, são passos, né, que vai nos auxiliar. Eu, particularmente, por exemplo, optei por um caminho de deixar as carnes vermelhas. Inicialmente, passei vários anos assim, depois deixei o frango e mais alguns anos depois deixei o peixe também, entendeu? Então, são processos que vai nos ajudando. Inclusive, eu estou lembrado aqui, veja só, tem um livro muito interessante do Irmão X, Cartas e Crônicas, o livro, Sim. Que ele tem um capítulo, Treino para a Morte. Se todo mundo vai morrer, né? A gente tem que treinar, né? Se a gente vai fazer o Enem, né? As pessoas treinam, né? Então, a gente precisa também pensar nisso. E aí, Irmão X, vai dizer, comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer carne dos animais. Então, o prato, né, é uma coisa também que a gente vai, né, se adaptando a esse novo momento que todos nós, né, encontraremos, que é uma nova dimensão em que precisaremos estar adaptados a outros alimentos, né? E é isso, né? A gente, né, claro que muitas questões são decorrentes disso, né? Como, por exemplo, a questão da vitamina B12, né, que é também questionada Sim. em relação aos alimentos, né, veganos. E a gente sabe que a vitamina B12, ela é originalmente processada por bactérias. Né? Elas são processadas por bactérias. E exatamente por isso, né, há um nutrólogo que, né, trouxe essa informação para a gente, que como a gente se higieniza muito, né, então a gente perdeu essa capacidade de produzir uma quantidade suficiente de vitamina B12. Por quê? Porque a gente higieniza tanto os alimentos e o próprio o corpo, tal, que as bactérias, claro, a gente reduziu a quantidade de consumo, de ingestão de bactérias, algumas delas que poderiam causar danos à saúde, mas também a gente reduziu o consumo, né, a ingestão de bactérias que seriam saudáveis, tá entendendo? Ao contrário dos animais, que os irracionais, que eles, né, vamos
com licença os animais para falar dessa forma, Sim. porque eles, por exemplo, eles ciscam, as galinhas ciscam, né? Eles se lambem, né? Então tudo isso faz com que eles consigam essa capacidade de produzir essa vitamina B12, porque eles não estão tão higienizados como o ser humano passou a estar. Interessante. Entendeu? Então, por isso que, né, grande fonte da vitamina B12 está na carne, entendeu? Mas isso não quer dizer que, né, isso esteja inviabilizada, né, o uso de uma alimentação vegetal, porque eu, por exemplo, durante esses 30 anos, os exames, né, de sangue nunca deram baixa de glóbulos vermelhos, né, nunca tive problemas neurológicos que se coloca como consequência de baixa de vitamina 12, ou seja, nunca tive problema. Mas quem possa ter, pode fazer suplementação dessa vitamina originalmente das bactérias, não necessariamente será um produto animal, entendeu? Então tá aí uma resposta sem problema. Lívio, gratidão pela sua informações tão ricas que você trouxe. A mim, particularmente, esclareceu muita coisa. Acredito para você que está assistindo, né, também. Então, que a gente possa fazer essa mudança, né, que a gente possa ter uma alimentação consciente no consumo, na compra, né, e na utilização dos recursos da natureza. Então, Lívio, gratidão. E nós ficamos aqui com mais um Ponto a Ponto e nos encontraremos na próxima vez. Um abraço a todos.